Olá, essa é a nossa aula de número 14 e hoje faremos exercícios de dimensionamento de hidrociclones. Nosso primeiro exemplo: especificar uma bateria de hidrociclones CBV-DENCO 4H, ou seja, que tem um diâmetro de 4 polegadas, para operar com uma vazão de 3.000 litros por minuto de uma suspensão aquosa de barita. A densidade da barita é de 4,1 gramas por centímetro cúbico, com uma concentração de 15% em peso de sólidos. Determinar também a eficiência global de coleta e a potência da bomba que vai ser consumida aí no bombeamento dessa suspensão para dentro do equipamento. O fluido é a água, temos aqui a densidade e a viscosidade da água. As partículas de alimentação seguem, então, uma distribuição de tamanho seguindo o modelo GGS. É dado, então, pelos dados dessa tabela, que nós temos a distribuição granulométrica. Então, ajustando esses dados experimentais para um modelo GGS, nós chegamos aí a um valor de K de 45,5 micras e um valor aqui de M de 1,02, que são os parâmetros, então, do modelo da distribuição granulométrica. É interessante lembrar que o modelo GGS, para esse hidrociclone de CBV-DENCO, existe, então, a solução analítica para o cálculo da eficiência global de coleta. Também foi fornecido pelo fabricante no catálogo, para esse diâmetro de hidrociclone de 4 polegadas, a curva característica, ou seja, aquela curva que relaciona a queda de pressão que tem nesse equipamento em função da vazão de alimentação de trabalho. Aqui nós temos, então, os dados. Vamos ter aí uma bateria de hidrociclone CBV-DENCO. O hidrociclone CBV-DENCO é aquele que não possui saída de líquido no underflow, certo? Temos já o diâmetro DC, que é de 4 polegadas. Temos a viscosidade do fluido e a densidade do fluido, a densidade do sólido. E temos aqui a porcentagem em peso de sólidos na minha alimentação. Foi perguntado, então, qual é a eficiência de coleta, qual é, então, o número de ciclones que nós vamos precisar ter nessa bateria e qual é a potência requerida para poder fazer essa operação. Esse tipo de problema é um problema muito interessante, porque eu já tenho a geometria do hidrociclone e eu já tenho a vazão total de trabalho. Veja que a vazão total de trabalho é bem maior do que as vazões individuais que o fabricante sugere que você utilize, certo? Então, isso significa que você vai ter que pegar essa vazão total, dividir, então, pelo número de hidrociclones que você vai utilizar, pensando aqui nessas vazões aqui de alimentação que já estão listadas. Por quê? Porque para essas vazões que já estão listadas, a gente conhece já quem é a queda de pressão, certo? Então, vamos lá. A primeira coisa que nós precisamos fazer no exercício, que nós não temos, que foi dado, mas não na forma como a gente vai utilizar, é essa porcentagem aqui de sólidos, porque sem a concentração volumétrica de sólidos, nós não conseguimos fazer cálculo nenhum. Então, a primeira coisa aí é calcular o CV. Aqui nós temos, então, 15% em peso de sólido. Se eu fizer uma base de cálculo de 100 gramas, significaria que 15 gramas são de sólido e 85 de água. Podemos, então, calcular o CV. Quem é o CV? É volume por volume, certo? E quem é volume, pessoal? É massa sobre densidade. Então, eu quero a concentração volumétrica de sólidos. A massa de sólidos pela densidade do sólido, dividido pelo da suspensão, que é a massa de sólidos pela densidade do sólido, mais a massa de água pela densidade da água. Feito isso, então, essa continha, substituindo aí o valor, então, da densidade da partícula e do fluido, nós chegamos a uma concentração volumétrica de sólidos de 0,041 centímetros cúbicos de sólido por centímetro cúbico de suspensão. O que me diria que eu tenho, então, mais ou menos 4,1% de sólidos na minha alimentação. Atenção! Cada vazão de operação que nós temos aqui, possível vazão de operação, vai levar a um diâmetro de corte diferente, ou seja, um D estrela diferente. E se eu assumir, por exemplo, que eu vou trabalhar com 375 litros por minuto, para tratar essa vazão inteira, eu teria um determinado número de hidrociclones. Mudei a vazão, mudei a quantidade de hidrociclones. Então,
O que nós vamos fazer? Nós vamos calcular para cada opção dada no catálogo do fabricante o D estrela, o número de hidrociclones, a eficiência global de coleta e a potência necessária para realizar essa operação. E depois nós vamos avaliar todos esses cenários aí possíveis. Nessa tabela, aqui estão os dados do fabricante, né? Queda de pressão em função da vazão individual, que vai entrar em cada um dos possíveis hidrociclones, certo? Aqui, então, nós temos o diâmetro de corte, que vai ser calculado por essa relação. Esse aqui é o parâmetro do CBV-DENCO. Aqui vai entrar essa vazão individual, certo? A diferença de densidade nós já temos. A viscosidade e o DC também temos, então nós precisamos só transformar esse 4 polegadas para centímetros, certo? Porque nós vamos fazer todas as contas no CGS. Temos já o DC também. E temos o CV que nós acabamos de calcular, né? Então, aqui vezes a exponencial de 4 vezes CV. Então, nós já temos tudo para fazer esse cálculo desse diâmetro. Então, para cada vazão dessas, nós vamos jogar 375 aqui com os outros valores e calcular o D estrela, certo? E fazer isso, então, para cada uma das vazões possíveis no catálogo. Feito o cálculo do diâmetro de corte, nós vamos, então, calcular a eficiência global de coleta. Para a família CBV-DENCO, para o modelo GGS de distribuição granulométrica, nós temos que essa aqui é a correlação que me dá a eficiência global de coleta, já que a eficiência global de coleta é igual à eficiência global reduzida, certo? Nós não temos RL no ciclone CBV-DENCO. Então, nós temos o parâmetro do modelo, né? Nós sabemos que o M vale 1,02 e nós também temos o K, que vale lá 45,5. É só substituir esses valores aqui e nós, com o valor de D estrela que nós já calculamos e o valor de K, nós vamos decidir qual dessas duas equações nós vamos utilizar para fazer o cálculo da eficiência global e vamos aqui preencher a coluna da eficiência global para essas 3 opções de operação. Para fazer o cálculo, então, do número de hidrociclones, nós vamos utilizar essa equação, que é a vazão total dividido pelas vazões, então, individuais. Para o cálculo, então, da potência, nós precisamos transformar a vazão em metros cúbicos por segundo, transformar a queda de pressão, que está aqui em psi, para milímetros de água, tá? E fazer a continha aqui de quem seria, então, a potência requerida para cada uma dessas 3 opções. Então, feito isso, pessoal, preenchendo essa tabela, a gente pode agora avaliar esse cenário. Nós podemos observar aqui, então, que maiores vazões de trabalho fazem com que eu colete, que são essas aqui, faz com que eu colete, então, as partículas mais finas. E como eu estou coletando partículas, eu consigo coletar até os finos, eu tenho uma eficiência global de coleta maior. E eu faço isso utilizando aí 8, né, hidrociclones. Quando eu trabalho com uma vazão baixa, a minha eficiência de coleta já não é tão boa e eu também tenho aí um gasto maior com um custo fixo, o número de ciclones de 12 hidrociclones. No entanto, pessoal, a gente tem que pensar também no gasto energético, tá? Porque esse custo fixo, ele se paga rapidamente, mas o gasto operacional diário para fazer essa separação pode ser muito grande. Se a gente observar aqui, ó, de 8 para 12 ciclones, eu aumentei 4 ciclones. E se eu pensar aqui, em termos de operação, eu estou gastando 3 vezes mais energia para sair de uma eficiência de coleta de 63% para 70%. Se o mais importante na operação for essa eficiência de coleta que justifique, for um produto aí caro, né, que justifique esse alto custo energético, você poderia sim escolher trabalhar com uma vazão maior para essa eficiência de coleta. No entanto, o que a gente vai ver na prática é que esse número de 12 ciclones ele pode ter uma operação mais viável. Por quê? Porque ele tem uma baixa potência de consumo energético, apesar de um custo fixo um pouco maior. Tá? Então, no fim das contas, não tem uma resposta exata. Vai depender do preço do seu material e se essa diferença da eficiência de coleta que você está tendo aqui, esse 7% de diferença aqui, vai te trazer um retorno o suficientemente grande para cobrir o custo energético que você vai ter nessa operação. O nosso exemplo 10. Deseja-se estimar a concentração no underflow em gramas de sólido por litro de suspensão
de uma suspensão aquosa de barita com uma concentração de alimentação de 180 gramas de sólido por litro de suspensão alimentada, que pode ser obtida na operação de uma bateria de hidrociclones Bradley em paralelo, com um diâmetro DC de 5 centímetros de diâmetro, operando então com uma queda de pressão de 5 atm e considerando aí que a razão de DU sobre DC é 0,15. Foi dada então a distribuição granulométrica das partículas de barita na alimentação. Nós temos aqui então o modelo RRB com os parâmetros D' igual a 12 micras e o parâmetro N igual a 1,5. Os nossos dados. Então, nós temos uma bateria Bradley. Foi pedido qual é a concentração no underflow, em gramas de sólido por litro de suspensão. O diâmetro desse hidrociclone será de 5 centímetros. A queda de pressão dada é de 5 atm, que corresponde aí a 5,0710 a sexta dina por centímetro quadrado. Foi pedido uma razão DU sobre DC de 0,15. E a alimentação, ela contém 180 gramas de sólido por litro de suspensão, seguindo, então, uma distribuição de tamanho pelo modelo RRB. O fluido utilizado é a água, tá aqui a densidade e a viscosidade do fluido, e a densidade, então, da barita de 4,2 gramas por centímetro cúbico. Primeira coisa, então, que nós vamos fazer é pegar esses dados da alimentação, que está em concentração, e calcularmos o CV. Para calcular, então, a concentração volumétrica de sólidos, nós sabemos que em 1.000 centímetros cúbicos, 1 litro, a gente tem 180 gramas. Isso significa que o volume de partículas que nós temos, que é nesses 180 gramas, é 180 pela densidade do sólido, é 42,9 centímetros cúbicos. Então, dentro da suspensão, nós sabemos que tem 42,9 centímetros cúbicos de sólido e que o resto, até completar esses 1.000 centímetros cúbicos, é de água. Então, nós podemos fazer aqui o CV, que é o volume de sólidos pelo volume da suspensão, que me dá aí um CV de 0,0429 centímetros cúbicos de sólido por centímetro cúbico de suspensão. Agora, nós vamos, então, calcular o RL, que é a razão de líquido, uma vez que esse tipo de hidrociclone tem saída de fluido no underflow. Aqui nós utilizamos a equação do RL para a família Bradley, em que é 55,3 vezes a razão DU sobre DC elevado a 2,63. Então, substituindo isso aqui por 0,15, nós encontramos aí um RL de 0,377. É interessante porque não foi falado em momento algum quem é a vazão individual de trabalho. Uma das formas da gente conhecer qual é a vazão é através da queda de pressão, porque a queda de pressão e a vazão, elas estão atreladas uma na outra. Então, foi dado aqui que esse equipamento vai operar com a queda de pressão de 5 atm, e o DC dele já existe. Então, eu já tenho geometria, eu já sei a queda de pressão, então, automaticamente, para essa suspensão, a vazão está fixa. Certo? E quem que relaciona, então, queda de pressão e vazão? Se não a curva característica, ou seja, se não também o número de Euler, tá? Então, pela definição do beta, que é o número de Euler, que a gente sabe para essa família 7.500, eu isolei o UC na equação do beta, tá? Então, eu sei que a velocidade do fluido na parte cilíndrica do meu hidrociclone é a raiz da queda de pressão, dividido pela densidade, que multiplica 7.500 sobre 2. Eu usei a queda de pressão aqui em dina por centímetro quadrado, certo? E aqui nós temos, então, uma velocidade de 36,75 centímetros por segundo na seção cilíndrica do equipamento. Então, para eu encontrar a vazão de trabalho, que essa vazão individual é a velocidade na seção cilíndrica vezes a área, né, desse escoamento na seção cilíndrica, que é π dc ao quadrado sobre 4. O DC aqui é de 5 centímetros. Resolvendo, então, essa conta, a gente chega, então, que a vazão de trabalho é 721,6 centímetros cúbicos por segundo. Essa é a vazão individual, ou seja, a vazão de trabalho de um único hidrociclone.
Agora que nós conhecemos a vazão de operação, podemos calcular o diâmetro de corte. Então, nós temos aqui a equação para o cálculo do diâmetro de corte para a família Bradley, tá? Que é esse parâmetro aqui. Nós já temos, então, o DC, a vazão, a diferença da densidade, já temos o valor do RL e o valor do CV. Então, é simplesmente substituir todos esses valores, né? Lembrando aí, tomando cuidado com as unidades que nós estamos utilizando, que está toda no CGS. Feito essa conta, então, tiramos um diâmetro de corte de cerca de 2,3 micrômetros. Agora, nós podemos calcular a eficiência global de coleta reduzida, que é aquela devida ao campo centrífugo. Como as partículas da alimentação seguem uma distribuição de tamanho segundo o modelo RRB, a definição de I como sendo a integral da eficiência individual vezes dx tem uma solução analítica que é dada por essa correlação aqui, em que nós temos aqui o D' e o N, que são os parâmetros do nosso modelo. Ó, o D' é 12 e o N vale 1,5. Então, substituindo aí esses valores e o valor do D estrela calculado, olha que interessante, aqui eu estou colocando o D' em micra, porque também estou utilizando o D estrela em micra, certo? Então, vai ficar tudo adimensional, ok? E feito, então, essa conta, nós chegamos que a eficiência global reduzida, devido ao campo centrífugo, é de 0,865. Agora, nós podemos calcular a eficiência global de coleta, que nós sabemos que é 1 menos RL vezes a eficiência reduzida, mais o RL. Então, ó, aqui está a separação devido ao efeito T, né, que é o RL, e o que não foi separado devido ao efeito T foi separado com essa eficiência de 0,865%. Isso me leva a uma eficiência global de 0,916. Ou seja, de toda a massa que eu alimentei, eu estou separando no underflow 91,6% da massa alimentada. Então, nós devemos pensar também que essa eficiência global aqui é a taxa mássica do underflow dividido pela taxa mássica de sólidos alimentados. Então, agora nós vamos encontrar quem é essa vazão mássica de sólidos da alimentação, que nós chamamos aí de WS. Então, nós sabemos que o WS, na alimentação, nós tínhamos 180 gramas de sólido para 1.000 centímetros cúbicos de suspensão. E a gente sabe que a vazão de alimentação é de 721,6 centímetros cúbicos de suspensão por segundo. Então, eu cortei esse centímetro cúbico de suspensão com esse, e nós sobramos aqui, então, com uma vazão mássica de sólidos de 129,9 gramas por segundo. Mas agora, nós sabemos o quê? Que para o underflow vai cerca de 91,6% dessa massa que entrou, tá? Então, o WSU, que é essa vazão de sólidos no underflow, é a eficiência global de coleta que multiplica a minha vazão de sólidos da alimentação. Isso me dá uma vazão no underflow de 118,93 gramas por segundo de sólido saindo aí no underflow. Mas o que foi pedido? Foi pedido para a gente calcular a concentração de sólidos no underflow, quantos gramas tem por litro de suspensão. Para isso, a gente também tem que saber quanto de líquido, então, está saindo no underflow, ok? Então, eu sei que a vazão de líquido na alimentação, que é o QL, é a vazão total, o líquido, que é 1 menos o CV, certo? Então, os 721,6 centímetros cúbicos de suspensão, menos a quantidade que eu tenho de sólidos, certo? Eu corto aqui os centímetros cúbicos e sobro só com o 690,7 centímetro cúbico de litro por segundo entrando aí na minha alimentação. Então, a vazão de líquido que está saindo no underflow, que eu vou chamar de QLU, ele é quem? Ele é o RL, que é a vazão de líquido, vezes o QL, certo? Então, eu tenho o RL, tenho o QL que eu acabei de calcular, que é a quantidade de líquido da alimentação. E aí, eu sei que eu estou saindo no meu underflow com 260,09 centímetros cúbicos de líquido por segundo, certo? Então, significa que eu entrei com 690 centímetros cúbicos, estou saindo com 260 no underflow, porque a razão de líquido é o 0,377.
Então, agora, nós vamos calcular a concentração de sólidos em gramas por litro no underflow. Quem é a concentração? Foi pedido em grama de sólido por litro de suspensão. Então, para o underflow, foi cerca de 118,93 gramas de sólido por segundo. Dividido, então, pelo volume de suspensão saindo no underflow. Então, no underflow, a gente tem saindo líquido e tem saindo partícula. Qual é o volume de partícula que está saindo no underflow? É essa massa dividido pela densidade, né? Aí a gente vai ter o volume total de sólidos que vai sair, mais a quantidade de volume de líquido que está saindo. Ok? Então, nós vamos cortar esse grama com esse grama, esse centímetro, isso aqui vai só, e esse segundo com esse e esse. Resolvendo isso, nós vamos ter aí uma concentração de 0,412 gramas de sólido por centímetro cúbico de suspensão, o que nos daria aí 412 gramas de sólido por litro de suspensão. Dessa forma, o que nós podemos concluir, né? Observar que eu saí de uma alimentação de 180 gramas de sólido por litro e o meu underflow concentrou, né, essa suspensão que está saindo agora com 412 gramas de sólido por litro. Nesse exemplo, não foi pedido para calcular o número de hidrociclones necessários, porque não foi dada a vazão total de trabalho. Mas se você tivesse essa informação, poderia então ser facilmente calculado. Eu sugiro como atividade então dessa aula, que vale a presença de vocês nessa aula, que deve então ser postado esse exemplo resolvido no seu ambiente virtual. Estuda-se então a possibilidade de reduzir o teor de cinzas de um carvão através da separação em hidrociclone, operando em fase densa. Esse fase densa significa que o CV é alto. Ok? A concentração volumétrica de sólidos é alta, então aquele termo que leva em conta o efeito do CV no diâmetro de corte deve ser considerado. A alimentação, ela contém 3 partes de carvão para cada uma parte de cinza em massa. Então, a gente sabe a proporção entre o carvão e as cinzas na nossa alimentação. A concentração volumétrica de partículas aí, de carvão e cinza na alimentação é de 6%. Carvão e cinzas apresentam a mesma distribuição granulométrica que é dado aqui pelo modelo RRB. Estimar, então, o teor de cinzas do concentrado de carvão no overflow. Lembrando aí, pessoal, que as cinzas são mais densas, elas vão para o underflow, enquanto o carvão, que é mais leve, vai para o overflow, que deve ser obtido, então, numa bateria de hidrociclones em paralelo, com diâmetro de 2 polegadas, nas configurações. Então, vocês devem fazer um projeto utilizando a configuração Bradley e outro projeto utilizando o hidrociclone Rietema, operando numa queda de pressão de 45 psi. Fornecer também a capacidade de cada hidrociclone. Quando a gente fala de capacidade, nós estamos falando de vazão individual de cada hidrociclone. Aqui estão, então, as propriedades, a densidade do carvão e das cinzas, tá? O carvão de 1,25 e das cinzas de 2,1 gramas por centímetro cúbico. E as propriedades do fluido de 1,21 gramas por centímetro cúbico e uma viscosidade de 2,7 cp. Então, no fundo, o que a gente quer saber? Eu quero saber qual é a composição do que está saindo no underflow e no overflow e qual é a vazão de trabalho quando eu utilizo tanto o hidrociclone Bradley quanto o Rietema. Aqui estão, então, as nossas referências. Como atividades, então, dessa aula de hoje, eu sugiro vocês refazerem os exercícios, fazer a atividade da aula, que vale a presença de vocês na aula de hoje, e os exemplos de outros livros. Postar também o exercício resolvido, valendo, então, a presença na aula. Como atividade da empresa, vocês já podem fazer o projeto orientado de hidrociclones. É isso, vejo vocês, então, pessoal, na nossa próxima aula. Até mais!